Olá, gente, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre os neurônios espelho, que são extremamente importantes na compreensão de alguns quadros do transtorno do espectro do autismo. Para isso, eu vou fazer algumas perguntas a vocês. Por exemplo, você já foi ao cinema e chorou porque viu um filme triste, romântico ou emocionante? Você já teve nojo de algo quando viu alguém fazendo cara de nojo? Ou mesmo já viu alguém fazendo cara de assustado? Você ficou tentando imaginar, procurando algo que fosse assustador, né? Ou que fosse perigoso, justamente por ter visto essa cara de assustado? Pois é, todas essas reações, elas são causadas, né? São estimuladas pelos neurônios espelho, que é o que nós iremos falar hoje. Os neurônios espelhos, eles foram descobertos pelo italiano Giacomo Rizzolatti. Esse Giacomo Rizzolatti, ele estava fazendo experimentos com macacos, e esses macacos estavam todos com medidores para verificar as atividades cerebrais, né, que ocorriam quando algum músculo, por exemplo, se movimentava. Mas aí, apesar de todos estarem com medidores, apenas um era testado por vez, os outros ficavam apenas observando. No momento que esse macaco que estava sendo testado movimentou um braço, imediatamente foi ativada uma das áreas cerebrais. Ou seja, o que era esperado para esse experimento gerou o resultado. Porém, ao mesmo tempo, foi observado que os macacos que estavam apenas aguardando ativaram essa mesma área do macaco que estava fazendo as movimentações. Ou seja, eles não estavam se movimentando, porém, apenas por observar a movimentação daquele outro macaco, né, que estava realizando o experimento, eles também demonstraram uma reação cerebral. Foi aí que ele, né, descobriu esses neurônios espelho, que é o que estamos falando hoje. As funções dos neurônios espelho vão desde o entendimento de ações, né, que é essencial para a tomada de atitude em situações de perigo, a imitação, que é importante para os processos de aprendizagem, até a empatia, que é fundamental na construção de relacionamentos, né? Porque se você está num relacionamento que a pessoa não tem empatia, seja amizade, seja qual for o relacionamento, e se a pessoa não for empática, se a pessoa não te compreender, a tendência é que você se afaste, né? Que esse relacionamento se descontinue. E aí, qual a importância desses neurônios em nossas vidas, né? E também na vida das pessoas autistas? Eles são importantes para a cognição social, né? Para interpretar as ações das outras pessoas. Por exemplo, para se conseguir se colocar no lugar do outro. E aí, se a gente for correlacionar, né, os neurônios espelho e autismo, nós poderemos observar que nas pessoas autistas, a ativação dos neurônios espelho pode ser menor do que em outras pessoas. Logo, as pessoas autistas terão dificuldades de antecipar comportamentos, reconhecer gestos, expressões faciais e também sentimentos. Mas e aí, Roberto, sendo mais objetivo, o que ele afeta, o que a gente pode observar no dia a dia? Primeiramente, nós podemos citar o brincar, né? Que provavelmente muitos de vocês irão se identificar que o brincar geralmente é repetitivo, né? Pouco criativo, com pouca interação, e geralmente está mais associado a uma autoestimulação, né? Ou seja, ele está brincando lá ele com ele mesmo para suprir a sua própria necessidade. Depois nós podemos falar da imitação. Geralmente eles não imitam ou imitam menos, né? Imita menos a mãe, imita menos o pai, imita menos os amiguinhos, e isso vai gerando prejuízos gigantes para o desenvolvimento e para a aprendizagem. Afeta também questões da socialização, como eu já falei anteriormente, né? Afeta também o aprendizado e, além disso, apresenta dificuldades para interpretar expressões faciais. A gente normalmente sabe diferenciar as expressões faciais, né? A gente sabe o que é cara de bravo, a gente sabe o que é cara de indiferença, de tristeza, e aprendemos tudo isso sem nunca ser necessário ninguém ter parado para nos explicar, né? Para nos ensinar como é que se interpreta uma cara de assustado ou uma cara de tristeza. Como estimular? Primeiramente, nós precisamos mostrar o que é a imitação, não é? Porque ele não vai dizer, se você, por exemplo, vai pedir para ele fazer junto com você, ele não vai saber o que é fazer junto, não vai saber o que é imitar.
Então, a primeira coisa é preciso mostrar que a imitação existe e que a partir dela é possível aprender novas coisas, né? Então, por exemplo, se ele está brincando, seja lá como for, pode ser ou jogando brinquedos no chão, ou mesmo colocando um bloquinho um depois do outro, assim, alinhados, você vai lá e faz junto, né? Você imita. A partir daí, ele percebe que é possível se imitar, né? Se a outra pessoa fez e ele achou legal a pessoa estar fazendo aquilo, já que ele gosta de estar colocando os objetos um depois do outro. Então, a partir daí já passou a perceber que existe a imitação. Mas aí, a partir dessa imitação, nós podemos já ir acrescentando outras etapas. Em vez de fazer apenas uma pilha de blocos, podemos fazer duas. E depois voltamos para a brincadeira original dele, que era apenas fazer uma, apenas para acrescentar um passo a mais, né, ou uma atividade a mais dentro daquela brincadeira que ele já estava acostumado a fazer. É importante estar de frente com seu filho, né, na realização dessa atividade e mais ou menos na altura dos olhos, né, que é para facilitar o contato visual e facilitar a imitação. Quando for acrescentar novas brincadeiras, ir dando pouco a pouco pistas, né? Quais seriam essas pistas? Por exemplo, nós podemos dar pistas verbais falando: olha, filho, coloca o bloco aqui, e provavelmente essa pista verbal não vai ser suficiente. Depois disso, além da pista verbal, nós podemos utilizar junto com ela a pista gestual, né? Você fala: filho, coloca o bloco aqui, filho, vamos colocar o bloco aqui. Ou seja, você além de falar, você também vai apontar e provavelmente ainda você terá dificuldades, né? Provavelmente ele ainda não vai fazer o que está sendo solicitado. E aí, finalmente, você pode também adicionar a ajuda física, que é você pegar a mão do seu filho e fazer junto com ele essa brincadeira que você está propondo, né? Pega, por exemplo, esse bloco e coloca lá nessa segunda pilha, né? Para ele compreender que é possível sim, existem outras possibilidades de brincar que também podem ser interessantes. E por fim, sugiro a vocês que procurem na internet, desenhem, colhem figuras de expressões faciais, né? Figura de espanto, de medo, de tristeza, alegria, e vocês podem colar junto com ele, né? Ou mesmo pedir para ele identificar, dizer como é que ela ocorre, por que geralmente ocorre, em que situações, pedir para ele imitar, que é extremamente importante, que ele também consiga imitar essa expressão facial, e assim vocês terão pistas do estado de desenvolvimento que essa criança está, e poderão desenvolver essa função com a prática no dia a dia. Então era isso, gente. Agradeço a atenção e até a próxima.